Muito bem, pessoal, tá no ar mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, é um grande prazer ter a sua audiência. E bom, pessoal, no programa desse domingão, dia 29 de dezembro, último domingo do ano, hein? Último domingo do ano, estamos aí a poucos dias do ano novo. A galera aí já deve estar se preparando pro Réveillon, né? Comprando aquele pernil, comprando aquela champa, né? Pra dar aquela estourada. Aqui em casa, os preparativos já começaram. Já começaram com força. O bagulho tá louco aqui. Mas, enquanto não chega o Réveillon, vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar aqui nesse domingo. E no programa de hoje, nós iremos comentar... Eu, na verdade, né? Nós iremos, né? Porque a galera do chat aí pode comentar junto. Nós iremos comentar sobre a rodada de ontem. Tivemos uma rodada com 9 jogos nesse sábado. 9 bons jogos, tá? Poucos jogos ontem foram ruins, a maioria foram jogos bons. Alguns bem disputados, teve prorrogação e tal. Uma rodada boa, e aí eu vou comentar. Nós iremos comentar sobre cada um dos jogos. E depois eu quero trazer para vocês uma notícia que saiu ontem sobre uma troca que estaria sendo negociada envolvendo Brooklyn Nets e Memphis Grizzlies, cara. Uma troca bem interessante, tá? Bem interessante para os dois times. Se essa troca for de fato fechada, tem tudo para ser uma troca win-win, onde os dois times ganham. Gostei muito da ideia da troca, mas ali pro fim do programa eu entro mais nesse tema. Então, basicamente, o programa de hoje vai ser isso. Antes, só peço para que você deixe seu like, que é muito importante, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe o conteúdo com seus amigos, que ajuda demais no crescimento aí do projeto. Se por acaso você está assistindo aí na Premiere, fica à vontade para comentar no chat. O chat está aí aberto para você. Então, participe do programa, interaja, né, com o programa, que é sempre legal ter a sua interação. E é isso, né? Roda a vinheta e vamos começar esta brincadeira. Vai! Beleza então, pessoal. Vamos iniciar a edição desse domingo comentando sobre a rodada de ontem. E o primeiro jogo que eu quero comentar com vocês é Miami Heat e Atlanta Hawks. Esse foi o jogo que abriu a rodada de ontem. Rodada começou mais cedo ontem, né? Começou à tarde. Esse jogo começou às 5 e pouca da tarde. Né? Matinezinha gostosinha. E foi um bom jogo, cara. Foi um jogo bem equilibrado. Os dois times entregaram um bom basquete. E no fim, venceu o Atlanta Hawks. Né? A Atlanta venceu por 120-110. É uma boa vitória do Hawks em casa, a 17ª na temporada. E ontem foi uma vitória que foi muito na conta da profundidade de elenco desse time do Hawks. Né? Ontem o Trae Young, apesar de ter conseguido ajudar nas assistências, né? Foram 15 assistências distribuídas, ele teve muitos problemas na pontuação. O Heat conseguiu executar uma boa marcação em cima dele, especialmente ali na meia quadra, e limitou ele a apenas 11 pontos. Então foi uma tarde complicada para o Trae Young. Só que estamos falando do Atlanta Hawks da temporada 24-25, que é um Atlanta Hawks que tem outras opções. É um Atlanta Hawks que não é totalmente dependente do Trae Young. É óbvio que com ele, o time é muito melhor, o time funciona muito melhor com o Trae Young. Só que não existe aquela dependência extrema dele. Diferente de anos anteriores, o Hawks não precisa que o Trae Young marque 35, 36 pontos toda noite para poder ganhar. Não precisa. E ontem foi um exemplo disso.
Numa tarde onde o Trae marcou só 11 pontos em 13 arremessos, o Hawks conseguiu ganhar. Por quê? Porque tem o Jalen Johnson, que tá jogando como All-Star. Ontem foi mais uma atuação espetacular do Jalen Johnson. Foram 28 pontos, 13 rebotes e 5 assistências pro Jalen Johnson. Foi um jogo onde ele teve que lidar ali com problemas de faltas e mesmo assim conseguiu ter um impacto gigantesco. Tanto que a dagger da partida foi dele. A bolaça de 3 ali no final do jogo. Então, Jalen Johnson fez mais uma atuação excelente, mais uma atuação nível All-Star. E eu tenho falado isso, né? O Jalen Johnson, ele provavelmente não vai ir pro All-Star, porque a concorrência no leste é bem complicada. Mas ele joga como All-Star. E eu acredito que é só questão de tempo para ele se tornar de fato uma estrela da NBA. O caminho natural pro Jalen Johnson é se tornar uma estrela, é se tornar um dos melhores alas da NBA. Eu vou me surpreender muito se daqui, sei lá, 4 anos, o Jalen Johnson não for um dos top 3, top 4 da posição. Vou me surpreender muito, cara, porque a curva de evolução desse moleque é uma coisa absurda. Uma coisa absurda. E isso eu falo desde o ano passado, né? Desde o ano passado eu falo do Jalen Johnson, falo como ele é bom, como ele tem evoluído. E nessa temporada ele tá, de fato, se consolidando como um dos melhores da posição. Jogando muita bola e ontem ele foi o cara do Atlanta Hawks. Óbvio que teve outros caras aparecendo, né? O DeAndre Hunter fez um jogo fantástico, 26 pontos, 4 bolas de 3. Ele meteu uma jogada de 4 pontos ontem que foi um absurdo de bonita. Uma puta jogada. Então o DeAndre Hunter também foi bem. Mas pra mim o Jalen Johnson foi o cara. Foi o cara. E ele é, na minha visão, o melhor parceiro que o Trae Young já teve na NBA. O melhor. Assim, ele complementa muito bem o jogo do Trae Young. É um cara extremamente atlético, então ele consegue combinar bem com o Trae ali em jogadas de alley-oop, em jogadas de pontes aéreas. E é um cara que quando o Trae tá bem marcado, quando o Trae não tá numa noite tão boa, ele consegue assumir o time. Consegue criar pro time, consegue criar seus próprios arremessos e impacta muito também na defesa. Então, pra mim o Jalen Johnson é o melhor parceiro que o Trae já teve. E esse Hawks, cara, a gente tem que ficar de olho nesse Hawks, mano. Eu ainda tenho um pezinho atrás com o Hawks, mas aí é muito por conta das decepções que eu tive com o Hawks nos últimos anos, então eu tenho um pezinho atrás. Mas o torcedor do Hawks pode sonhar. Pode sonhar com esse time brigando com gente grande no playoff. Porque é um time bom, cara. É um time bom. E na minha opinião, na era Trae Young, esse é o melhor basquete que o Hawks já praticou. Sinceramente. É um time muito redondinho, cara. O Quinn Snyder achou o time. Achou o time. Impressionante. E ontem conquistou essa bela vitória em casa em cima do Miami Heat. E teve ali o Tyler Herro de novo se destacando, 28 pontos, 10 assistências, jogou pra cacete o Tyler Herro, só que não foi o suficiente para bater o ótimo Atlanta Hawks. Seguindo, tivemos a vitória tranquila do Oklahoma City Thunder em cima do Hornets. O Thunder não teve nenhuma dificuldade, venceu por 106-94. Mais um jogo protocolar do Shai. 22 pontos, 4 rebotes, 6 assistências. Jogo bem tranquilo. O Hartenstein também fez um jogo bom. Terminou com mais um duplo-duplo. O 12º dele na temporada. O que é impressionante, né? Porque ele jogou só 14 jogos, né? E mesmo assim o cara já tá com 12 duplos-duplos. A maior marca dele na carreira.
Coisa fantástica. E o Thunder chegou à sua 10ª vitória seguida. É a 25ª na temporada. E segue aí na ponta da Conferência Oeste. Próximo jogo, esse aqui foi jogão, hein? New York Knicks e Washington Wizards foi talvez o melhor jogo da rodada. Surpreendentemente foi o melhor jogo da rodada, tá? Porque tinha tudo pra ser um jogo bem sensal, né? Porque era um Knicks vindo de 6 vitórias seguidas, jogando muito, encarando o Wizards, que é o grande saco de pancadas da NBA. Então, a prévia desse jogo apontava uma vitória tranquila do Knicks, só que não foi o que aconteceu. O Wizards conseguiu engrossar legal o caldo pra cima do Knicks. Teve muitas chances de ganhar. E se não é o Jalen Brunson engatando o modo GOAT ontem, o Knicks poderia sim ter perdido o jogo, cara. O Knicks deu muita brecha pro Wizards. Só que, velho, o Jalen Brunson ontem foi um absurdo o que ele fez. 55 pontos pro Jalen Brunson, 9 assistências, uma atuação gigante ali no segundo tempo e na prorrogação. Cara, ele é absurdo o Jalen Brunson, mano. Que jogador é o Jalen Brunson? Que jogador. É um dos grandes franchise players que a NBA tem. É um dos jogadores mais decisivos da NBA atual. E ontem ele foi o cara, mano. Botou o time nas costas. Óbvio, teve ali a ajuda do Towns, que fez um jogo muito bom, de 30 pontos, 14 rebotes. Mais um duplo-duplo pro Towns. Cara, uma máquina de duplos-duplos nessa temporada. Mas o cara do jogo foi o Brunson, mano. Surreal que ele jogou. A capacidade que esse cara tem de achar infiltrações, de achar cestas no garrafão adversário, é uma coisa impressionante, mano. Trabalho de pés, a forma como ele usa o corpo. Cara, o Brunson é um senhor jogador. E ontem ele desfilou o seu talento na quadra do Wizards. Grande vitória, grande resultado do Knicks. Knicks chega a 7 vitórias seguidas, 22 na temporada. E segue subindo na classificação. Segue subindo no leste. Próximo jogo também foi um jogo muito bom, hein? Chicago Bulls e Milwaukee Bucks foi um jogo bem legal. Um jogo meio maluco, né, cara? Que teve várias reviravoltas ali na reta final. Só que no fim, deu Chicago. Jogando em casa, no United Center. Chicago Bulls venceu o Milwaukee Bucks por 116-111. É um jogo muito forte do Josh Giddey. O menino Giddey ontem meteu um triple-double de 23 pontos, 15 rebotes e 10 assistências. Jogou muito bem o Josh Giddey. Ele se tornou o primeiro jogador do Bulls desde Jimmy Butler, na temporada 16-17, a engatar múltiplos triple-doubles numa mesma temporada. Então, temporada muito boa do Giddey, se firmando de vez no Bulls, se firmando como um dos pilares dessa reconstrução que o Bulls vai começar. E ontem foi o grande nome da partida. Teve o Lillard jogando muito bem. Lillard comandou o Milwaukee Bucks ontem, 29 pontos, 6 rebotes, 11 assistências com nenhum turnover. Mais um jogo muito bom do Lillard. Uma coisa que eu tenho gostado muito do Lillard nessa temporada é a forma como ele está conseguindo alternar entre cestinha e playmaker. Ele tá alternando bem o seu papel, né? No jogo onde a bola não cai tanto, onde o aproveitamento não é tão bom, ele tá conseguindo virar a chave e atuar como um playmaker de elite, né? Coisa que temporada passada, por exemplo, ele não estava fazendo. Temporada passada, quando a bola não estava caindo, ele continuava arremessando. Ele não estava conseguindo alternar entre esses dois modos de jogo, digamos assim. Nessa temporada, não. Se a bola de 3 dele não cai, ele rapidamente já começa a focar em criar para os outros. Ele é um ótimo passador, né? Muita gente
acaba esquecendo disso, mas o Lillard é um excelente playmaker. Tem uma ótima visão de jogo, tem um ótimo passe, é um cara que cria muito bem no pick and roll. Então, a forma como ele tá conseguindo alternar entre o lado cestinha e o lado playmaker tem sido algo muito bom. E ontem ele foi bem nisso, né? Acabou que o Bucks perdeu, mas Lillard jogou bem. Foi um bom jogo do nosso querido Dame Dolla. Com esse resultado, Chicago chega a 14 vitórias na temporada, segue na briga por play-in e o Bucks sofreu sua 14ª derrota. Próximo jogo foi um bom jogo entre Warriors e Suns. Esse aqui foi um bom jogo, cara. Teve ali seus momentos onde os times meio que, né, ativaram ali o modo basquete de cadeia, né? Teve esses momentos. Mas no geral, cara, foi um jogo bom, foi um jogo equilibrado. Foi um jogo onde os dois times lutaram pra caramba, até porque a vitória ontem era muito importante pros dois, né? Os dois times aí têm tentado aí sair dessa fase ruim que eles se enfiaram. Então foi um jogo brigado, um jogo disputado, que terminou com vitória do Warriors, né? Jogando em casa, Golden State venceu o Phoenix Suns por 109-105. Uma atuação excelente de Jonathan Kuminga. Mais um jogo muito forte do Kuminga, ele que novamente veio do banco, explodiu para 34 pontos, cara. 34 pontos. Ele se tornou o primeiro jogador do Warriors desde Jordan Poole a conseguir múltiplos jogos de 30 pontos saindo do banco, cara, numa mesma temporada. O Kuminga vem muito bem, tá no acrescente, e ontem foi o grande nome da vitória do Warriors. Pra mim, e eu até falei isso no pós-jogo, o Draymond Green, na minha opinião, foi o melhor jogador do Warriors na partida. Ele executou muito bem nos dois lados da quadra. Ali no segundo quarto, ele engatou uma sequência de bolas de 3 que foi surreal. Surreal, se não me engano, foram 3 bolas de 3 que ele matou no segundo quarto. Uma coisa absurda. E defensivamente o Draymond Green ontem deu aula. O que ele marcou o Kevin Durant ontem foi uma sacanagem. Masterclass defensiva do Draymond Green. Tanto que na posse final ali do jogo, onde a vitória do Warriors foi selada, a posse que selou a vitória do Warriors foi uma baita posse defensiva do Green em cima do Durant. Anulou o Kevin Durant, então anulou naquela posse, né? Durante o jogo ele marcou bem, mas não conseguiu anular o Durant, porque ninguém anula o Durant, né? Mesmo muito bem marcado, passou dos 30 pontos. Mas naquela última posse, o Durant foi anulado pelo Draymond Green. Jogou muito, cara. Então, pra mim, o Green foi o melhor jogador do Warriors ontem. Mas o cara mais importante, pensando no impacto que ele teve ali na pontuação, foi o Kuminga. Se não é o Kuminga ontem, o Warriors não tinha ganhado o jogo. Toda vez que ele pisou em quadra, ele impactou. E impactou de forma positiva. Agressivo, escolhendo bem os arremessos, tomando boas decisões, não pipocando nos lances livres no final do jogo. Então, uma atuação excelente do Kuminga que culminou na 16ª vitória do Warriors. O Warriors quebrou essa sequência de 3 derrotas seguidas, conseguiu voltar a vencer. E o Suns, apesar do bom jogo do Bill e da boa produção do Durant, apesar da ótima marcação que o Warriors executou, Phoenix Suns sofreu sua 16ª derrota. Phoenix, dos últimos 21 jogos, perdeu 17. Perdeu 17 não, perdeu 14, perdão. Perdeu 14 nos últimos 21 jogos. Campanha negativa. Fora da zona ali de playoff. Momento delicado do Phoenix Suns. Momento bem delicado do Phoenix Suns. Seguindo, tivemos o Denver vencendo a equipe do Pistons por 134-121. Foi um jogo bem difícil para o Denver. O Pistons conseguiu fazer jogo duro. Só que no fim brilhou a estrela de Jokic e Murray. Ontem a duplinha do Denver jogou muito bem, né? O Jokic flertou com o triple-double, foram 37 pontos, 9 rebotes, 8 assistências, com 4 de 5 no perímetro.
Absurdo o jogo do Jokic. E o Jamal Murray teve o seu melhor jogo na temporada. Foram 34 pontos, com 12 de 21 no field goal, 4 de 7 no perímetro. Foi o primeiro jogo de 30 pontos do Jamal Murray nessa temporada. Jogou bem pra caramba. E aí, com os dois jogando bem e com o Michael Porter Jr. servindo muito bem como terceira opção no ataque, marcando 26 pontos, o Nuggets conseguiu sair com a vitória, a 17ª vitória do time na temporada. E o Pistons, apesar do bom jogo, sofreu sua 18ª derrota. Vamos lá, os últimos 3 jogos. Filadélfia bateu o Jazz, né, lá em Salt Lake City. Filadélfia venceu por 114-111. Mais uma atuação excelente da dupla Embiid e Tyrese Maxey. Né, os dois ontem foram bem pra caramba. O Embiid marcou 32 pontos com 3 tocos e 4 roubos de bola. Ótima atuação do Embiid. Jogou ali seus 35 minutos, então conseguiu ficar em quadra por muito tempo, o que é muito importante. E o Tyrese Maxey engatou mais um jogo de 30 pontos, cara. Foram 32 pontos pra ele. Esse que foi o terceiro jogo seguido de 30 pontos pro Maxey. Tá numa temporada realmente muito forte. E boa vitória do Sixers, né? Não foi fácil. Utah conseguiu fazer jogo duro. Teve ali Colin Sexton, teve Bryce Sabang, teve Lauri Markkanen passando dos 20 pontos. Então não foi fácil. Mas no fim, Filadélfia venceu. Vale também um destaque pro Paul George, que ontem se tornou o 9º jogador com mais bolas de 3 convertidas na história da NBA. Ontem, com as 2 bolas de 3 que ele matou, ele passou o Vince Carter. Paul George agora tem 2.291 bolas de 3 convertidas na carreira. Uma marca impressionante. E o mais importante é a vitória do Sixers, cara. Ótima vitória. Sixers fica agora a 2 jogos da zona de play-in. E a recuperação tá acontecendo. Eu que cheguei a duvidar do poder de recuperação do Sixers, estamos vendo o time se recuperando. Estamos vendo o time dando bons sinais nesse final de ano. Um resultado surpreendente ontem, cara, foi a derrota do Dallas. O Dallas ontem viajou para Portland para enfrentar o Blazers e perdeu, cara. Mesmo com o Curry metendo seus 46 pontos no jogo, o Dallas perdeu por 126-122. O nosso querido Dominator, DeAndre Ayton, teve um jogo bem forte. 21 pontos, 16 rebotes, 3 tocos. Jogou bem, o Dominator. Outro que jogou bem ontem foi o Scoot Henderson. Ele que tá numa sequência boa de jogos. Ontem marcou 19 pontos com 6 assistências. Jogo bom. E o Blazers conquistou uma bela vitória, cara. Segunda vitória seguida do Blazers. A 11ª jogando em casa, ó. A 11ª na temporada. A 8ª jogando em casa. E um resultado surpreendente, cara. Dallas, apesar da ausência do Luka e tal, era favorito no jogo de ontem. Era favorito, mas não deu. Não deu pro Dallas. Que é importante pontuar, né? Também não teve o Naj e o PJ Washington por conta ali da treta do jogo ali contra o Phoenix, né? O soco na cara ali do Naj acabou rendendo uma suspensão para ele, pro PJ e pro próprio Yusuf Nurkic, que não jogou ontem contra o Warriors. Acabei esquecendo de comentar, mas é importante falar que o Nurkic não jogou ontem. Quem jogou no lugar dele foi o Mason Plumlee. E aí, para encerrar esse nosso resumo da rodada, comentar sobre a vitória do Lakers em cima do Kings. O Lakers ontem não teve LeBron James, mas mesmo assim conseguiu vencer o Kings, que pela primeira vez não teve ali o Mike Brown na beira da quadra. Mike Brown, para quem não sabe, foi demitido do comando técnico do Kings. E aí no primeiro jogo sem Mike Brown, o Kings novamente perdeu para o Lakers, dessa vez por 132-122.
Uma vitória... Cara, uma vitória muito bem construída por parte do Lakers. O Kings chegou a incomodar em alguns momentos, ali no segundo quarto e ali no último quarto. O Kings conseguiu pressionar o Lakers, mas no primeiro quarto e principalmente no terceiro, o Lakers foi bem superior. Né? Ontem, o ataque do Lakers foi bem pra caramba. Anthony Davis, Austin Reeves foram extremamente produtivos. Hashimura teve um jogo muito bom também, bem eficiente. E aí, mesmo sem o seu macho alfa, o Lakers conseguiu garantir a vitória. O Lakers, se não me engano, venceu todos os jogos contra o Kings nessa temporada. Todos. E segue na crescente, né, cara? O Lakers chegou à 18ª vitória na temporada. Se mantém no top 6 da conferência. E tem tudo pra fechar o ano flertando ali com a zona de mando de quadra, cara. Realmente o Lakers fechando bem pra caramba 2024, cara. Fechando bem pra caramba. Já o King segue ladeira abaixo, né, cara? Kings sofreu sua 6ª derrota seguida, não foi? É isso, né? Exatamente. 6ª derrota seguida. O time 12º na Conferência Oeste, sem treinador. Rapaz, o caos está imperando no Sacramento Kings. Que situação, meu amigo. Que situação. E ontem, o De'Aaron Fox tijolando tudo pra 3, Domantas Sabonis sendo ejetado com 6 faltas. Cara, dureza pro Kings, viu? Dureza. Então, sobre os jogos de ontem, era basicamente isso que eu tinha pra comentar. Vamos agora falar sobre essa troca, né, que estaria, né, sendo negociada entre Brooklyn e Memphis Grizzlies, né? Só vou rodar a vinheta e já vou comentar sobre essa notícia. Vai! Vamos lá então, pessoal. A história é a seguinte. Ontem, durante a rodada, saiu a informação de que Brooklyn e Memphis estariam prestes a fechar um acordo centrado em Dorian Finney-Smith, né? Segundo informações do Nets Daily, e que também foi noticiado pelo Evan Sidery, como é muito bem dito aqui no post do Pisou na Linha. O acordo entre os times envolveria o Dorian Finney-Smith indo para Memphis e Luke Kennard, John Conchar e uma escolha de primeira rodada indo para o Brooklyn Nets. Essa troca ainda não foi fechada, tá? Ao que consta, ela está sendo ainda negociada. As equipes ainda estão negociando, ainda estão acertando alguns pontos. Mas, pelo que tem sido falado, é muito provável que muito em breve, talvez até hoje ainda, essa troca seja de fato fechada. Outra informação que saiu ainda sobre essa troca é de que caso o Luke Kennard realmente vá para o Brooklyn na negociação, é provável que ele não fique por lá, né? Ou o Brooklyn vai tentar trocar ele para uma outra equipe, ou vai dar buyout no contrato dele e vai disponibilizar ele no mercado. Então, caso o Luke Kennard de fato seja envolvido na troca, ele não deve ficar no Brooklyn Nets. Cara, o que eu penso dessa troca? Eu acho que se for fechada nesses termos, eu acho que é uma troca muito boa para os dois lados. Para Memphis é muito bom porque você pega um Finney-Smith que vai dar ainda mais profundidade para esse elenco que já é absurdamente profundo, né? Você adiciona um 3D de altíssimo nível, com experiência de playoff, né? Um cara muito bom. Você adiciona um cara desse num time que já tem Ja Morant, que já tem JJJ, que já tem Desmond Bane, que já tem Marcus Smart, que já tem Zach Edey, que já tem Scottie Pippen Jr. É muita gente, cara. Santi Aldama. É um puta elenco.
É um puta elenco. Né? Tem ainda Vince Williams, Didi Jackson ainda. Cara, é um elenco absurdo. Então adicionar o Dorian Finney-Smith dá ainda mais força para um dos melhores elencos da liga. Então, pra Memphis seria absurdo. O starting five do Memphis, caso o Finney-Smith seja titular, cara, tem tudo pra ser um dos melhores starting fives da NBA. Você teria Ja Morant na 1, Desmond Bane na 2, Finney-Smith na 3, JJJ na 4 e Zach Edey na 5, cara. Olha a força desse starting five. Olha o poder defensivo desse time. Olha o espaçamento que esse time tem com Bane, Finney-Smith e JJJ. Cara, é uma coisa realmente absurda, cara. É uma troca que tem tudo pra ser fantástica pra Memphis. E pra Brooklyn eu também vejo com muito bons olhos. Você troca o Finney-Smith e pega um Luke Kennard, que pode ser usado como uma ótima moeda de troca, porque é um cara que, com certeza, vai atrair o interesse de diversas equipes, porque todo time precisa de um arremessador como o Luke Kennard, um cara absurdamente eficiente, um cara já provado na liga. Então, você ganha uma baita moeda de troca. Pega um Canchar que pode ajudar, que pode ser útil no time, né? Ou pode também ser despachado para algum outro lugar. E pega uma pick de primeira rodada, cara. Ah, Luiz, mas a pick de primeira rodada do Memphis não vai ter tanto valor. Cara, a gente vive uma época onde qualquer pick de primeira rodada, por mais baixa que ela seja, tem muito valor, cara. Porque cada vez mais os times têm achado ótimos jogadores na reta final de draft. Ryan Dunn é um exemplo disso no Phoenix Suns. O moleque tem sido um dos melhores novatos do ano, sendo que foi uma escolha de reta final de primeira rodada, né? O Ryan Dunn foi o quê? Pick 28? Que pick foi Ryan Dunn? Deixa eu ver. Eu não me lembro direito. Ó, Ryan Dunn. Não, Ryan Dunn foi pick de segunda rodada. Foi de segunda rodada o Ryan Dunn. Não foi? Tô maluco. Não, pick 28 mesmo. Desculpa, tô maluco. Foi pick 28. Então... E assim, além dele, ó, vamos pegar aqui nesse mesmo draft. Keyshawn George foi pick 24. Ives Smith foi pick 21. Filipowski foi pick 32. Sabe, o Ajay Mitchell, que tá jogando muito bem pelo Thunder, foi pick 38. Jalen Wells, que tá jogando muito no Grizzlies, foi pick 39, gente. Ozzy Godaro foi pick 40. Então, assim, a cada ano, as picks de final de draft têm ganhado mais valor. Então, mesmo se essa pick do Memphis for pro final do draft, ainda é uma pick valiosa. Ainda tem valor, mano. Então eu acho que é uma troca que tem tudo pra ser ótima pros dois times. Pros dois times. Se eu sou Memphis, eu aperto de vez o gatilho dessa troca. E se eu sou Brooklyn, eu aceito. Eu aceito. Cara, eu acho uma troca muito boa, mano. Eu vejo com muito bons olhos e vou te falar um negócio. Se for concretizada, irmão, salva de palmas pra diretoria do Memphis, tá? Porque vai pegar um dos jogadores mais cobiçados do mercado, mano. Mais cobiçados, cara. Finney-Smith é um cara que tem um valor de mercado gigante. Todo mundo quer o Dorian Finney-Smith, né? Todo mundo. Então, mano, se for fechado, vai ser um movimento fantástico do Memphis e vai ser uma troca boa pro Brooklyn. Acho que o Brooklyn consegue lucrar bem com o Dorian Finney-Smith nessa troca. Mas, vamos aguardar, né? Ainda não tem nada oficializado, mas ao que tudo indica, nas próximas horas ou até daqui a pouco, talvez durante a gravação desse episódio, a troca pode sim ser fechada. Enfim,
essa era a única notícia que eu tinha pra comentar no episódio de hoje. Episódio mais curto hoje, né? Domingão aí, né? Vamos... Eu não quero tomar muito do tempo de vocês. Então, programa de hoje era basicamente isso, né? Vou aqui rodar a vinheta e vou me despedir de vocês, ó amada audiência. Roda a vinheta. Muito bem, então, pessoal. Obrigado, tá? Pela audiência de vocês nesse domingo. Espero que todo mundo tenha curtido o programa de hoje. Se gostou, não se esqueça de deixar o likezinho, que é muito importante, se inscrever no canal e tal. Pessoal que assistiu na Premiere, brigadão pela companhia, pela audiência. Ajuda muito a presença de vocês aqui na Premiere. E é isso, gente. Muito obrigado, tamo junto, grande abraço. E a gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Tchau, beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.